Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nós vamos conversar hoje com o líder de Solidariedade, o deputado Zé Silva, de Minas Gerais, porque o governo Bolsonaro está conversando com as diversas lideranças para emplacar algumas de suas principais propostas. Uma delas é a melhoria do Bolsa Família num novo programa de renda mínima, que inclusive substitua o auxílio emergencial a partir de janeiro do ano que vem, que a princípio tem o nome de Renda Cidadã. E a outra proposta relacionada diretamente com esse tema é como essa renda vai ser financiada. Pode ser, inclusive, com a criação de um novo imposto, mas ainda não existe consenso sobre que imposto seria esse. A única promessa é que não vai ter aumento de carga tributária, no máximo substituição de um imposto por outro. Deputado Zé Silva, muitíssimo obrigado por aceitar conversar conosco sobre todo esse imbróglio aí que está na ordem do dia do Legislativo e do Executivo. Bom, Lincoln, eu que agradeço. Tema muito importante e muito estratégico também, se nós pensarmos na sustentabilidade no futuro, logo após essa sombria pandemia. Pois é, a sombria pandemia, como o senhor mesmo colocou, deixou parte da população em situação muito complicada. Se antes nós já tínhamos a necessidade de ter um programa para atendimento da parcela mais carente da população, ganhou ainda mais força com a pandemia. É uma promessa do governo, né, de um programa mais robusto de renda, só que eu acho que não se imaginava que chegaria a esse momento do governo com uma necessidade tão ampliada de se ter esses recursos e uma dificuldade de natureza fiscal, né, contábil e política de encontrar a origem desses recursos para complementar e formar esse novo programa. O governo, inclusive, tem sinalizado aí com a possibilidade de a criação de uma nova CPMF, que não teria esse nome, teria uma alíquota maior, 0,2 em vez de 0,38, mas os líderes já sinalizaram que, assim, não tem muita chance de aprovação no Congresso Nacional, né, deputado? Bem, há um consenso entre nós, os líderes, e estamos debatendo muito nas últimas semanas, que não há ainda espaço para a criação de um novo tributo, mesmo que seja em substituição. Por isso, até o governo decidiu não mandar uma proposta sobre a reforma tributária, porque não há esse consenso. Em relação a um novo programa que vem aí logo após o auxílio emergencial, o governo ele coloca com muita clareza que estava no seu plano de governo, mas você vê, sair dos 190 do Bolsa Família, passou para R$600 no auxílio emergencial, na verdade foi um salto muito grande. E a condição que nós colocamos, e o próprio governo concordou, é que não haja, primeiro, superar o teto de gastos e nem aumentar tributos. Aí o governo apresentou duas alternativas. Uma delas é baseada, fazendo uma similaridade, uma analogia ao que os estados utilizam de regra para pagamento dos precatórios. Os estados utilizam 2% da receita corrente líquida, eles colocam no orçamento todos os anos e pagam os precatórios. O governo federal, que estimava em 2021 ter entre 12 e 13 bilhões para pagamento de precatórios, já foi obrigado a colocar 55 bilhões. Então, a primeira proposta é que o governo vai mandar essa proposição para a Câmara dos Deputados, substituindo o que sobrar dos 2% da receita corrente para financiamento desse novo programa, que é a Renda Cidadã. A outra proposta do governo, outra fonte de recursos, em relação ao novo Fundeb. O novo Fundeb passou de 10% para 23%, e o governo está propondo que dessa diferença, 5% venha para o pagamento das famílias daqueles alunos matriculados em escolas públicas e que eles estejam no Renda Cidadã. Eu pude, como líder do meu partido Solidariedade, apresentar ao presidente da República, aos ministros, aos meus colegas líderes, de que, ao vir um novo programa Renda Cidadã, é preciso ter a preocupação não só do pão, mas também da libertação. O que é que eu estou chamando de libertação? É ter ali quesitos. Eu apresentei 3 pilares, especialmente para o campo, que é assistência técnica, que vai capacitar os agricultores familiares, aqueles mais pobres, que, segundo o IBGE, são 1,5 milhão que tem uma renda bruta anual, um valor bruto da produção anual até de R$5.000, ou seja, menos de R$400 por mês. Também uma atividade de inclusão produtiva para a pessoa ter também o direito ali, a alegria de ser cidadão, produzir a sua própria renda, o seu próprio alimento. E o terceiro,
já que 23% dos agricultores do Brasil, dos produtores, já declararam no censo do IBGE que nunca foram à escola, então é preciso ter também ali um ingrediente, um quesito de educação. Então, uma educação formal, uma não formal, que é assistência técnica, e alguma atividade de inclusão produtiva, para não ficar só melhorando o Bolsa Família, aumentando os recursos e fazendo essa substituição aí de rubricas orçamentárias. Agora, deputado Zé Silva, mal essas propostas vazaram ali do Palácio da Alvorada, onde os senhores líderes estavam reunidos com o presidente Bolsonaro, mal essas notícias saíram, já choveu crítica em relação a usar um pedacinho do Fundeb, que até faz sentido, uma vez que uma das contrapartidas ao Bolsa Família é ter crianças matriculadas no ensino fundamental. Já começou a se falar da possibilidade de ser encarado como uma pedalada fiscal, isso ser, inclusive, passível de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, que eu acho que é uma palavra que ele nem gosta de ouvir, né? E a outra, em relação a essa questão de você limitar quanto vai gastar anualmente para pagamento de precatórios, esclarecendo para quem nos ouve, precatórios é aquela ordem que a justiça emite para o governo, tem que pagar porque você perdeu determinada ação. Essa limitação, segundo alguns, seria um calote, apesar dos estados já fazerem, ter uma prática nesse sentido. Muita gente achou, eu acho que quem chia mais, principalmente, são os escritórios de advocacia que estão esperando receber aí a sua parte nessas condenações judiciais. Essa resistência que veio dessas duas propostas do governo, que são ali o plano B, enquanto se pensa numa reforma tributária que garanta mais recursos para a renda cidadã, assustou um pouco também já essa repercussão ruim a essas duas propostas do governo? Não, eu vejo com naturalidade. O que é administrar? Administrar é fazer opção, tomar decisão e fundamentar essas decisões. Então, qual que nós vamos escolher? Pagar precatórios. Aí, eu também, inclusive, estou me preparando. Quais os precatórios são? São aqueles de volume a partir de quanto? De 1 milhão, 2 milhões? Porque tem muitos precatórios que são, inclusive, de pagamento de aposentadoria de segurado especial da Previdência e do meio rural, já que quase 90% dos pedidos de aposentadoria rural, o INSS ele nega, vai na primeira instância que os juízes dão ganho de causa e eles recorrem para a terceira instância. Então, são esses precatórios. Esses deverão ficar de fora. Agora, eu acredito que o Brasil precisa ter uma unidade para não deixar esses mais de 10, 12 ou 13 milhões, não sei quantos, evidentemente são, mas o Ministério fala que é aproximadamente 10 milhões de brasileiros, que não tem renda. Eu acho que é preciso tirar de algum lugar, mas tirar do Fundeb. Olha, eu citei um exemplo de um município do Vale do Jequitinhonha, Ponto dos Volantes, que criou um programa Incluir. O que é o Incluir? A criança de baixa renda vai para a escola, ela tem 3 alimentações por dia. Com isso, conseguimos, em lugar muito carente, passar o IDEB para 6,7, que equivale a regiões ricas do Brasil. Então, por isso, eu acho que é preciso nós tomarmos as decisões. O governo fez a proposta, eu, evidentemente, vou ter ali as posições da nossa bancada. Em relação aos precatórios, eu acredito que valores acima de um certo teto, eu acho plausível, sim, para cuidar das pessoas que mais precisam, pessoas carentes, que estão abaixo da linha de pobreza. E deixar claro, abaixo da linha de pobreza, o pobre é aquele que tem um valor por família, por pessoa, por meio de renda de R$190. O extremamente pobre de 87. Nós não estamos falando nem de meio salário mínimo, não. Então, é preciso tirar de algum lugar para essas pessoas, né? Agora, aumentar a carga tributária não dá mais, senão você vai reduzir postos de trabalho, reduzir emprego. Então, como eu disse, é tomar decisão, mas eu acredito que são duas opções que precisam ser aprofundadas, mas sim são opções execuíveis. Por falar nisso, a equipe econômica, para tentar tornar mais fácil de engolir possível essa ideia de um novo imposto sobre transações digitais, parecido com a CPMF, faz 2 sinalizações. Primeiro, de que a alíquota seria bem mais baixa, de 0,20, e não 0,38 praticado no passado, e principalmente que com esse imposto ele poderia reduzir a oneração que existe hoje sobre a folha de pagamento, especialmente para quem ganha até um salário mínimo, que deixaria muito mais barato contratar trabalhadores de até um salário mínimo, um pouquinho mais. Ou seja, o governo está botando algumas fichas importantes nessa proposta.
Nem assim o senhor acha que a proposta ficou mais palatável, mais fácil de engolir? Olha, uma coisa está clara para nós. Você desonerar a folha de pagamento e onerar dividendos, altos salários, isso é uma maneira de você conseguir manter emprego e também reduzir o pagamento de impostos para aqueles que ganham menos. Esse é um caminho, mas ainda não há ali regras claras para que nós pudéssemos, por exemplo, eu debater com a minha bancada para ter uma narrativa que convencesse de que nós iríamos desonerar a empresa, mas e onerar o dividendo de quem ganha mais, isso iria trazer um resultado importante para o país. Então, por isso que nós ainda não temos um consenso em relação a essa proposta do governo. Perfeito. Deputado Zé Silva, mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar participar conosco, assim, tão em cima da hora de uma reunião importante, essa dos líderes alinhados com o governo lá no Palácio da Alvorada, com o próprio presidente Jair Bolsonaro, para discutir esses temas. E a gente continua contando com o senhor aqui para levar informação a quem nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelas mídias sociais, sobre todos esses debates que mexem com a vida de todos nós brasileiros. Grande abraço, deputado. Eu que agradeço. Grande abraço.